bem? Graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estou aqui mais uma vez a convite da nossa irmã Alba para dar continuidade, à leitura deste livro que nós estamos estudando, da editora Trinitas, que se chama Apologética da Mamãe Ursa, empoderando seus filhos para enfrentarem as mentiras da nossa cultura, cuja organizadora é a Hilary Morgan Ferrer. Porque ela é organizadora porque não foi escrito somente por ela, Outras mulheres contribuíram também aqui na escrita deste livro. Hoje nós iremos para o capítulo 9. E lembrando você que está chegando por aqui hoje, que este canal, ele é um canal cristão, protestante e reformado, então tudo que você vai ouvir aqui, ele reflete a nossa fé. Tá bom? Então antes disso, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigada por este momento que nós estamos aqui mais uma vez reunidas para partilharmos junto desse conhecimento que o Senhor nos oportuniza ter nesta hora. Ajuda-nos em nossa caminhada, nos fortalece, nos acrescente sabedoria para realizarmos com maestria, Senhor Deus, esta missão de ser mães neste mundo tão atribulado. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá, capítulo 9. Você está errada em dizer que estou errada. Hilary Morgan Ferrer e Rebeca Valérios. Hoje nós iremos falar sobre o relativismo moral. O que é o relativismo moral? Relativismo moral é que não existem verdades absolutas ou universais. E que esse julgamento moral, ele vai depender da perspectiva de quem está envolvido com ele. Pode ser uma cultura, pode ser a sociedade, pode ser um indivíduo, pode ser um grupo. Então vai depender da perspectiva de quem está julgando no momento. E ela dá um exemplo, faz uma analogia, sobre essa questão do relativismo moral. Ela diz que tinha um jogo de cartas que ela jogava no ensino médio e que ela foi jogar com os sobrinhos dela e ela observou que o quanto as regras haviam mudado com o passar do tempo e que eram muitas regras e que cada um dos sobrinhos dela possuía a sua regra favorita. Então ela faz essa analogia para nós entendermos essa questão de relativismo moral, onde cada um tem a sua verdade favorita, cada um tem o seu conceito de moralidade favorito e assim o defende. Então é assim que a nossa sociedade e a nossa cultura, ela tem tratado nos dias de hoje essas questões morais. Eu vou ler com vocês aqui um trechinho da página 171. Diz assim: é basicamente assim que nossa sociedade e cultura tratam a moralidade nos dias de hoje. Em vez de enxergá-las como um reflexo de verdades mais profundas, muitos tratam a moral e a moralidade como normas culturais, passíveis de revisão. Então, à medida que a sociedade vai se modernizando, é necessário haver uma contextualização, uma revisão dessas ideias que geram consequências. Assim como as regras do jogo de cartas que nós mencionamos, e assim como no jogo de cartas a sociedade está competindo por um conjunto diferente de regras que pensa ela, todos devem simplesmente cumprir, uma atualização, a sociedade vai se modernizando e eu vou fazer uma atualização daquilo que é certo, daquilo que é errado, de determinados conceitos que são importantes e caros à sociedade. Logo você vai perceber que com isso, o quanto é difícil enfrentar nos dias de hoje, onde cada um possui a sua própria verdade e essa flexibilização do que é certo, do que é errado, do que é vida, do que é morte, como é difícil, educar, viver, sobreviver, a esses tempos, torna a nossa função de pais, uma função ainda muito mais desafiadora. Aí ela cita aqui um livro, que eu conheci o livro já desde a minha adolescência. Meu pai sempre teve muitos livros em casa, ele gostava desses livros, clássicos aí. E o livro O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Tem também um filme, para quem gostar mais da versão filme. Esse Retrato de Dorian Gray, ele conta a história do jovem e belo Dorian Gray na sociedade britânica. O Dorian Gray, ele tem para si um quadro dele, um quadro muito bonito, e ele faz um pacto: esse quadro vai envelhecer e não ele. Aí ele se entrega aos prazeres hedonistas, ele se entrega a toda a devassidão, a toda sorte de prazer, bem desregrado ali, ele faz tudo que tem vontade.
vontade, né, de fazer. Inclusive chega ao ponto de assassinar o autor, né, o pintor do próprio quadro dele. E um dia ele vai olhar para esse quadro e ele não vai se reconhecer no quadro. Ali no quadro vai estar uma figura monstruosa, alguém que não era ele, uma pessoa completamente deformada, e ele fica ali assim muito aturdido, né, muito atordoado. O que ele faz? Ele dá uma facada no quadro, na altura do coração do quadro, e aquela facada lhe é fatal também. Então, o que ela demonstra com isso? Que essa deformação, né, as nossas atitudes, né, as nossas ações morais, elas trazem consequências para a nossa vida, tanto consequências sociais, quanto as consequências espirituais. Lembram lá? Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, não sabemos de mais nada e nem quem decide o que é e o que não é. Assim que nós estamos vivendo aí nessas questões sociais. Às vezes você segue, às vezes, algum cantor, e você vai vendo, às vezes, com o passar do tempo, quanto aquela pessoa, às vezes ela vai ser um cantor, um artista, alguém, né, que se envolve, às vezes, ali com drogas, o quanto que aquela pessoa vai mudando, né, a sua roupa e até mesmo a sua fronte, né. A gente tem alguns cantores aí a citar, né, a Amy Winehouse, você vê no começo da carreira o quanto ela foi mudando, né, até que culminou no que nós sabemos, né, no seu triste fim. Nesse caminho que nós temos de ensino, de aprendizado, de discipulado com os nossos filhos, é necessário muito aprofundamento, né? Utilizando sempre partindo do ponto da Bíblia, que é a nossa regra de fé e a nossa regra também de prática. E nesse nosso aprofundamento, né, além da Bíblia, trabalhar a questão é necessário buscar junto à Bíblia as fontes para entendermos essas verdades essenciais do cristianismo. Aí nós recorreremos aos catecismos. Eu tenho até um aqui, licença, que eu gosto bastante, que é a Confissão de Fé, do Joseph Paipa Júnior, que é da editora Monergismo, e ele é um guia de estudos para igrejas, escolas cristãs e educação domiciliar. Então ele tem tudo bem explicadinho aqui, né? Tem um guia para o professor. Ele ajuda bastante a entender algumas doutrinas bíblicas que às vezes nós não entendemos de primeira, que vão nos ajudar, né, nesse nosso discipulado, tanto com os nossos filhos, como naquela criança, adolescente ou jovem, que Deus nos oportuniza, nos dá a oportunidade de estar com Ele, realizando esse trabalho de discipulado. Aí você pode recorrer ao catecismo, a podcasts, como a gente já mencionou anteriormente, conversas com quem entende mais daquele assunto do que você, né, com seu líder, vídeos, comentários bíblicos, e sempre buscando isso em fontes confiáveis, né? Eu sempre digo isso, fontes confiáveis. Abrindo aspas aqui, ela faz inclusive menção desse biólogo em capítulos anteriores, Richard Dawkins. O Richard Dawkins, ele é um biólogo evolutivo, ele escreveu um livro muito famoso, que é Deus, um Delírio. Ele é um biólogo evolutivo e ele é um ateísta, né? Acha que o cristianismo é uma grande bobeira, mas ele, esses dias, deu uma entrevista dizendo que ele se reconhece um cristão cultural, porque ele aprecia a influência do cristianismo nas artes, né? Nas construções, na arquitetura, inclusive nos cânticos de Natal. Ele diz que aprecia muito os cânticos de Natal. Quando ele escuta os cânticos de Natal, ele se sente como se estivesse em casa, e que ele, mesmo não sendo cristão, ele chama o cristianismo de uma religião decente, não é? Fecha aspas, que isso não está no livro. Isso foi o que, nas minhas pesquisas aqui, para chegar a este encontro com vocês. Então, olha a importância do cristianismo na vida da sociedade. Existem outros autores, né, outros historiadores, que eles dizem que quanto mais a sociedade se afasta do cristianismo,
mais ela cai em decadência, né, em caos, e que o Ocidente ele está caminhando para esse caos, porque justamente é isso, ele está se apostatando, né, das suas bases fundamentais, das suas bases fundadoras. Então, a partir do momento em que ele abandona isso por outras coisas, a sociedade, o continente, né, a sociedade, o mundo, ele vai estar num estado de declínio. Então, trocando em miúdos, vamos voltar aqui, né? O relativismo moral, na verdade, o que ele defende, né? Que o que é verdade para você pode não ser para mim, sendo o indivíduo a única pessoa que pode determinar o que é verdade, o que pode ou não estar ligado à realidade dos fatos. Sendo assim, você não pode impor a sua verdade. Pode ser que com relação a isso, impor a sua verdade pode significar repressão e controle. Pode ser que você, em algum determinado ponto da vida, escutou de um amigo, de alguém da família, que acha um absurdo isso, de você ficar levando o seu filho para a igreja, né? Nós, presbiterianos, né? Nós batizamos o nosso filho na infância. Minha filha mesmo foi batizada com 6 meses de idade. Muita gente pode dizer que não acho correto isso, deixa ela crescer, para escolher que religião que ela quer seguir. Você não sabe se quando ela crescer, ela vai querer ser presbiteriana, ou vai querer seguir a sua religião. Mas, às vezes, pessoas que defendem isso são aquelas pessoas que lá já, com a criancinha recém-nascida, já coloca lá o bodezinho com o emblema do time de futebol, né, já compra a bola temática lá com o desenho, né, do seu clube lá de futebol na bola, já ensina a criança, você vai torcer por determinado time, você vai ser, né, um corintiano, um vascaíno, um flamenguista, um palmeirense, seja lá o que for, já desde criancinha lá, já vai inculcando isso no filho, né? Aí os leva para assistir jogos de futebol, ou assiste na televisão, né, todo o campeonato, acompanha tudo, né? E isso pode, mas caminhar com o seu filho, né, dentro da fé que você professa, não, isso é considerado uma opressão, né? Isso não é nada bom, né? Então, aqui no livro, na página 181, ela diz assim, né? Vamos reconhecendo as mentiras, não, desculpa, página 181 mesmo, tá correto. Ela fala assim, para você reconhecer como você ajudar o seu filho e você mesmo identificar mentiras dentro do relativismo moral. Né? Ela vem citando aqui, né? A primeira mentira, é possível alcançar um relativismo moral absoluto? Aí ela fala aqui, dizer que tudo é falso consiste em alegar conhecer a verdade acerca da verdade. Para que o relativismo moral seja efetivo, ninguém pode sustentar convicções concretas, ou seja, eu nunca vou poder ter uma verdade absoluta, uma verdade concreta, porque é necessário sustentar que não existem essas convicções, assim que ela diz, né, para que ele seja efetivo. Segunda mentira, aquele que abraçar o relativismo moral encerrará todos os conflitos. Lógico que isso é uma grande inverdade, porque alguém teria que ceder ali a sua verdade, né? Tem que concordar que a sua verdade é superior à minha, né? Alguém ali teria que vencer essa briga. Então, nós logo vemos aí que alcançar o relativismo moral não vai encerrar conflito nenhum, né? O máximo que você pode ser, no caso aqui, dessa mentira, é ser tolerante com a mentira do outro. Dentro desse ponto de vista, né? Ela fala assim, normalmente quem reclama mais é quem vence a discussão, assediando a outra parte até que esta se cale. Esta é a segunda verdade. A terceira mentira. A verdade e a compaixão são diametralmente opostas. Diz aqui, não ceda a mentira de que você é obrigada a escolher entre verdade ou compaixão. Tipo assim, para você ser compassivo, né? Você precisa apoiar, né, aquela mentira, né, aquela regra moral que você moralmente sabe que está condenada, né, biblicamente condenada. O objetivo de todo cristão deve ser conciliar verdade
e amor. É só lembrar de como Jesus Cristo deu lá vários exemplos de como Jesus Cristo tratava o pecador, como Jesus Cristo tratou o pecado. Ali está o nosso modelo principal, né? O nosso modelo primordial. E tem a regra de ouro, né? Lá, tratar os outros como você gostaria que fosse tratado. Então, nós devemos ter a sabedoria de tratar essas realidades, essas variadas versões sobre um determinado tema dentro desses pontos de vista cristãos aí. Dizer a verdade em amor, mas sempre dizer a verdade. Quarta mentira, e ensinar os nossos filhos a fazer isso. Quarta mentira, lembre que tudo diz respeito a este discipulado, a esse ensino, né? Quarta, a pessoa que expressa compaixão automaticamente apresenta um terreno moral relativista superior, ou seja, aquela pessoa que sempre está aceitando tudo, é verdade, a sua verdade é bela, é certa e tudo, ela está assim, moralmente, né, superior, está geralmente uma pessoa muito compassiva. Diz aqui, geralmente a linguagem apaixonada da tolerância se parece tanto com a voz do coração de Cristo que nos vemos incapazes de lembrar porque certas coisas são pecaminosas. Não há indício mais forte disso do que direcionar a compaixão de forma errada. Essa compaixão raramente olha para o futuro, desejando tornar as coisas melhores agora. Ela não antecipa consequências indesejadas. A compaixão indevida aconselha a mamãe a não disciplinar seus filhos, pois lhes trará sofrimento. Aí ela dá um exemplo aqui muito interessante da Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Todo mundo aqui já deve ter assistido esse filme. Quem não assistiu o filme, tem um livro também. Aí lá você vê aquelas crianças mimadas, entregues, né, às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. Então é muito interessante esse exemplo, né? Ela diz assim, olha, assistam esse filme que você vai ver ali o futuro de uma criança que não é disciplinada. Aí vamos para aquele ponto do livro que ela diz, justifique e argumente em favor de abordagens mais saudáveis. Saliente que ninguém é de fato um relativista moral absoluto. A maioria torna-se objetivista quando tem seus confortos violados. Eu defendo, né? Lá, os infratores, até o dia em que eu sou assaltada. Aí você quer todos os rigores da lei para esta classe, né? Então ela fala assim, saliente de que ninguém é um relativista moral absoluto, né? 2.2, reconheça fatos morais. A maioria das religiões se difere em suas doutrinas fundamentais, embora ainda assim reconheçam fatos morais similares, como o fato de que assassinato, mentira, covardia e furto são práticas erradas, seja ela, né, em qual religião for, e de que o altruísmo, o amor, a honestidade, a misericórdia, sim, são ações positivas. Ela até indica um livro do C.S. Lewis, aqui, A Abolição do Homem. É muito importante a gente escutar, né, aquelas lives, ver aquelas lives que a Alba fez, do cristianismo puro e simples. Ele também entra em questões morais. Aqui é bem interessante, né, se a Alba puder deixar, né, aqui também, já aqui embaixo, essa sugestão desse vídeo seria importante também. 3, indique as consequências de desobedecer à lei moral. A criança compassiva, ela é tentada a fazer ou dizer aquilo que causará a menor dor possível. Tal instinto poderá levá-la a dizer coisas não recomendáveis. Precisamos enfatizar que Deus não é um estraga-prazeres cósmico. Ele não decidiu pegar leis morais e com elas esmagar nossa liberdade e nos prejudicar. Então, nosso filho, assim como nós, seremos tentados, às vezes, em contraste com o outro, com o coleguinha, com o amiguinho ou com uma amiga, né, ser tentados a determinado momento ali, ter uma frouxidão moral, né, ter uma opinião, dar uma opinião para agradar o outro. Mesmo que essa opinião ela não esteja biblicamente correta, mas em nome daquela assim, para não causar uma dor àquela pessoa, né, para não entristecer o coração daquela pessoa. Muitas vezes você vai ser tentada a isso, e aqui ela diz que não, que você precisa ser sempre verdadeiro.
E uma coisa assim que eu vejo assim muito, muito importante, né? Pode ser que alguém não goste, mas eu gosto muito daquele do Tasso Licurgo, né? Eu sigo ele no Instagram, sigo também ele no YouTube. E ele disse uma coisa essa semana que eu achei assim, muito importante. Ele disse, o cristianismo, ele não é conforto, o cristianismo é verdade. Então nós precisamos falar essa verdade, mesmo que aquela verdade possa ser desconfortável para o outro, e devemos ensinar os nossos filhos a fazer o mesmo, a dizer essa verdade, como eu falei antes, em amor. E tem um provérbio que diz que a palavra dura, ela suscita a ira, né? Mas que a branda, ela desvia o furor. E que a doçura no falar, ela aumenta o saber. Então você pode dizer todas essas verdades da forma correta, né? Dizer em amor. Mas precisam ser ditas. E segue aqui, né? Colocar em evidência a liberdade cristã legítima, né? E as zonas cinzentas. Seja cauteloso com celebridades ou influenciadores cristãos. A gente já falou sobre isso anteriormente, né? Acredito que foi na introdução, onde ela fala assim, que você tem que ter cuidado com aquelas livros, influencers, programas que tem lá, ou grupos, né, vocais ou cantores que tem lá o selo de cristão, que nem sempre o conhecimento, né, nem sempre aquele conteúdo que ele vai trazer realmente vai ser um conteúdo verdadeiramente cristão, que você precisa estar atento a isso. Por isso que eu sempre falo, né, busquem fontes confiáveis. Por quê? Porque muitas dessas celebridades, elas já cederam a sua audiência, entendeu? Já cederam, já obtiveram ali uma frouxidão moral para não perder likes, ou para ganhar likes, para não perder seguidores, né, para ganhar engajamento, às vezes até porque já conseguiram ali algum patrocínio e aquele patrocínio exigiu dela, né, abrir mão de determinadas coisas, né? Então ela segue, né, aqui falando sobre essas coisas que nós devemos atestar, mediante discussões, discipulado e oração. Então, ela diz o seguinte, você deve sempre trabalhar com a criança, que as regras e que as leis, né, elas existem para nos proteger. Então, elas sempre estão ali para isso. Igual quando você, mamãe, fala, ela cita aqui, meu filho, né, coloque seu calçado, e a criança não calça, ela vai ali, corta o pé, machuca o pé, você vai testar, tá vendo? Se você tivesse seguido tal regra, você não se machucaria. Né, que com o passar da idade, seus filhos terão de lidar com questões que podem ser certas ou erradas, a depender das circunstâncias. Por exemplo, pense no ponto de guardar segredo. Isso aqui é muito interessante. Você trabalha com meu filho, seja uma pessoa confiável. Né? Se algum coleguinha contar um segredo para você, você deve guardar o segredo. Aí quando ela fala depender da circunstância, porque muitas vezes guardar segredo pode não ser legal. Um adulto abusador, né? O adulto abusador, ele vai abusar da criança, vai falar, olha, esse é nosso segredo, você não pode contar nem para o seu papai, nem para sua mamãe. Então, você vai precisar ensinar o seu filho que alguns segredos não podem ser do papai e da mamãe, eles não podem ser escondidos, entendeu? Aqui, ó, em geral, nossos filhos devem manter a palavra e guardar segredo, quando necessário. Porém, o cenário muda quando fazê-lo pode acabar prejudicando alguém ou se envolver algo que adultos precisam saber. Tão logo seus filhos forem capazes de compreender o conceito de dilemas morais, dialogue com eles sobre a forma de encará-los e mantenha instruções adequadas a cada faixa etária. Isso está, gente, na página 185. Uma coisa muito importante que eu vi aqui também é o seguinte: enquanto for dialogando com seus filhos sobre consequências, seja honesta quanto ao seu próprio passado, ou seja, dê seu testemunho. Fala para o seu filho que um dia você também errou sobre determinados pontos, para que seu filho se sinta mais próximo de você. É importante que ele saiba que você também em determinado momento da sua vida, na sua adolescência, você fez escolhas ruins e que aquelas escolhas tiveram consequências. Isso vai aproximar você do aprendizado que você está, vai aproximar o seu filho de você e do aprendizado que você está ensinando a ele. E aí ela segue, né? Ela dá outras dicas aqui valiosas para nós voltados. Inclusive ela dá algumas dicas aqui que são voltadas para os filhos mais velhos, né? Que serão dicas mais
apropriadas. Uma delas, ela diz assim: fique de olho em notícias e reportagens sobre manifestações ou protestos. Hoje em dia, ligou a televisão ali, ou colocou lá, né, em qualquer outro canal alternativo, você vai ver lá comentários de manifestações. Aí você vai ver, hoje em dia, manifestações pró-Venezuela, manifestações pró-aborto, você vai ver manifestações pró-Hamas. O que ela diz? Quais valores os manifestantes estão defendendo e quais preocupações legítimas estão sendo abordadas? Que mentiras estão se infiltrando nesses protestos? E como as escrituras podem abordar melhor as questões que os manifestantes tanto valorizam? O que seus filhos podem fazer para se tornar parte dessa solução? Olha o tanto que é interessante isso. E os nossos filhos, a minha filha às vezes chega da escola, a coisa que a gente não comenta, que às vezes assim, em casa não conversou ainda, né? Ela chega da escola: mãe, fulano de tal morreu, olha mãe, tá acontecendo isso e tudo. Então, na escola, eles debatem ali sobre os mais variados assuntos que você pode imaginar. Então, é aquilo que eu digo, né? É sempre muito importante você chegar primeiro, né? É sempre muito importante você estar conversando com seu filho sobre as coisas que estão acontecendo ao redor dele e em todo mundo, né? Você não pode criar o seu filho numa bolha. É necessário dialogar com ele. É bom que ele escute de você, né? Então é isso. Nós agora vamos partir para o nosso outro capítulo, né? O capítulo 10. Então, continuando, né? Nós vamos para o capítulo 10, que é sobre emocionalismo. Siga o seu coração, ele nunca mente. O emocionalismo nada mais é do que não importa se aquilo é verdadeiro ou não, mas importa o que eu sinto em relação a determinado acontecimento, a determinado fato, a determinada realidade. É como eu me sinto com relação àquilo. Então, esse é o emocionalismo. E ela dá aqui algumas pressuposições do emocionalismo, que nós iremos ver ao longo da vida, né? Como sou incapaz de escolher ou controlar as minhas emoções. As sociedades civilizadas, elas são construídas justamente contrário disso, né? Em que você consegue controlar, né, as suas emoções, aqueles seus instintos, né? Quando você consegue ser comedido, de que as pessoas são capazes, sim, de controlar suas emoções. E é normal esperar que um adulto se comporte como uma criança? Não. Isso não é normal. Então, por isso, nós controlamos as nossas emoções para agirmos adequadamente dentro de cada faixa etária. Outra pressuposição: emoções negativas são prejudiciais. Ela diz assim: há uma verdade limitada nessa afirmação. Pouquíssimo de positivo advém de coisas como abuso verbal ou depressão clínica, mas as emoções negativas, elas fazem parte da vida. Então ela diz aqui assim, que essa crença de que emoções negativas são prejudiciais, ela levou a 2 fenômenos recentes. Ela diz a tremenda ênfase na importância da autoestima, o que não é absolutamente ruim em si, mas ela diz que aconteceu. O que aconteceu é que nós deixamos de reforçar a questão de mérito e que que há um esforço muito grande para evitar frustrações das crianças, que as crianças se frustrem, né? Por isso, as competições e os jogos, elas perderam essa questão de premiação, né? Todo mundo vai ser premiado, porque para que aquela criança não se sinta triste de não ter levado nenhum prêmio para casa. Na verdade, o que nós precisamos ensinar é os nossos filhos a lidar com essas frustrações, com a perda, né? É interessante, eu vi um livro um tempo que ele chamava assim, porque hoje Elvis não latia, uma coisa assim, que falava sobre a questão da perda, né? Para você trabalhar a perda. Aí, assim, eles dizem, alguns psicólogos, né, até falam assim que é importante que seu filho tenha um animal. Porque o animal, ele vive cerca de 15 anos, né? É o normal de um cachorro, de um animal viver. E que você vai trabalhando essa questão da perda. Quando um animal falece, né, morre, e você vai trabalhando com ele essas questões, né? Que no dia que ele for perder alguém, uma pessoa, né? Um ente, né, da sua família, ele já vai estar familiarizado
com esse sentimento de perda, né? Muitos perderam a capacidade de lidar com uma competição, com contratempos, com uma rejeição e emoções negativas. Lá na adolescência, né? Digamos que o seu filho vai um dia gostar de alguém que não vai gostar dele, né? É natural que isso aconteça. Isso aconteceu com você, isso aconteceu comigo. Então é preciso trabalhar essas sensações, essas emoções negativas, né? Esses sentimentos que seu filho vai ter, né? Que ao longo da vida. Precisamos mudar a realidade para proteger as emoções. Esta é a conclusão lógica das pressuposições anteriores. Pressuposição 1. Sou incapaz de mudar minhas emoções. 2. Emoções negativas são prejudiciais. 3. Logo devo o quê? Mudar o que está causando essas emoções negativas para que eu possa ter uma vida saudável. Tratando-se de uma conclusão inevitável. Então aí entra o quê? Entra o autocontrole, entra o domínio próprio. Então eu preciso saber trabalhar essas coisas em mim, né, na minha vida, e ensinar o meu filho também a lidar com isso. Aí ela diz aqui, né, como o emocionalismo muitas vezes é apresentado. Né, ela fala que alerta de gatilho, né, siga o seu coração. Isso a gente escuta muito em música, né? Inclusive na década de 90, né, tinha um conjunto Roxette, teve uma música muito famosa, né, Listen to Your Heart e tal. E muitos gostavam, e querendo ou não, às vezes acaba isso ficando inculcado, né, em nossas mentes. Não estou dizendo para você não escutar Roxette. Estou dizendo que essa expressão, siga o seu coração, é uma expressão altamente perigosa, né? Seguir, porque a Bíblia fala o quê? Que o nosso coração, ele é corrupto, né? Que o nosso coração, ele é enganoso. E ela dá o exemplo assim, pesquisa na internet sobre pessoas que se arrependeram de fazer uma tatuagem e você encontrará diversas evidências de que siga o seu coração não é a melhor decisão do mundo. É um outro pressuposto básico. Estou me sentindo ofendido. Ela diz que a cada dia que passa é mais comum ver a sensibilidade governar a sociedade, exceto em se tratando de cristãos. Ou seja, ninguém se importa em ofender um cristão, né? Dizer que você está errado, que você é intolerante, que o que você está pregando é discurso de ódio. Lembra lá, gente, que a Bíblia fala que no fim dos tempos as pessoas, quando você falar a verdade do evangelho, vai ser como se as pessoas tivessem sentido uma coceira no ouvido, ou seja, as pessoas vão ficar intolerantes à verdade, né? Intolerantes a Deus. Aí ela dá o exemplo de essa questão de estou me sentindo ofendido, de que numa agência bancária de uma cidade próxima dela, uma árvore de Natal teve que ser tirada porque uma pessoa se sentiu ofendida de ter aquela árvore de Natal ali. Em alguns países, alguns países que já tem muito islâmico, né? Acredito que na Alemanha, se eu não estou enganada, alguns símbolos cristãos foram tirados para não ofender ali aqueles religiosos, né? Algumas cidades não se enfeitam mais para o Natal, justamente para não ofender aquelas outras religiões que para lá foram. Algumas estátuas de algumas cidades foram removidas, porque aquelas estátuas lá representavam algum colonizador, né, que oprimiu determinado grupo étnico. Então, para que as pessoas não se sintam ofendidas por aquela estátua estar ali, algumas estátuas estão sendo removidas, alguns nomes de ruas estão sendo trocados. Eu li que em uma universidade, não sei se foi em Oxford, não lembro mais, é notícia antiga, foi removido um quadro da Rainha Elizabeth lá, porque um aluno se sentiu ofendido, porque ela representava o imperialismo branco e não sei o que e tal. Aí, então, é um dos exemplos, né? Use discernimento, afirme bem, rejeite o mal. Então, ela diz assim, que quando você, lá dirigindo o seu carro, aparece aquela luzinha lá, piscando, verifique o motor. O que você vai fazer? Você pode tampar, colocar, eu não quero ficar vendo isso, porque aquilo ali não vai desaparecer, né? Você sabe. Então alguns vão, vou colocar lá um band-aid, lá uma fita e cobre para não ver mais. Você pode bater lá até esmurrar ali, até que de repente aquela palavra lá desapareça. Ou você pode simplesmente pegar e levar no mecânico
Só que aquilo vai demandar tempo, vai demandar que você encontre um especialista de confiança. Então, ela diz o seguinte, que é uma das analogias que ela faz, que para entender o propósito das emoções e ela compara essas luzes desse painel. De fato, há casos em que as emoções podem nos levar a realidades mais profundas. Então, ou seja, é necessário, melhor do que esmurrar, né, melhor do que fazer de conta que não está vendo, é necessário parar, olhar o que está provocando, né, essa emoção em mim. Será que é correto eu estar me sentindo assim? Será que isso parte do quê? Né? E tentar verificar o que está causando aquilo e tentar corrigir aquilo, porque às vezes o problema está em mim, né? E não no outro. Muitas vezes como nós vimos aqui, né, anteriormente, né? Uma árvore de Natal me ofende. Como assim? Esse problema está em mim, numa árvore de Natal, né? Está em mim, não na estátua, está em mim, não no quadro. Então, eu que preciso trabalhar aquelas emoções lá em mim, né? Aí ela continua aqui falando, né, sobre algumas mentiras que são promovidas pelo emocionalismo. A primeira mentira: se eu sinto, logo é verdade. Ora, os sentimentos mentem. Ora, os sentimentos mentem, ora, os sentimentos refletem com precisão a realidade. Mas como saber a diferença? É importante que nos voltemos a um padrão externo, que nos ajude a garantir que avaliamos nossos sentimentos corretamente. Eu realmente não sou muito boa em nada. Ela fala assim, muita gente pensa, não sou boa em nada. Nós mulheres temos muito isso no período pré-menstrual, né? E é importante ir aconselhando as nossas filhas quando elas estiverem entrando, né, nesse período aí, para conversar com elas, né? Como os nossos sentimentos ficam, como as sensações, né, nós ficamos mais emotivos nesse período, mas que isso não corresponde, né, à realidade de quem nós somos, né? Segunda mentira: meus sentimentos são de sua responsabilidade. Aí ela diz assim, que isso aqui é o mundo exterior, deve conformar-se ao que nós estamos sentindo. Nós sabemos que não é assim, né? Se seus sentimentos ruins são um problema seu, que peninha. Suas emoções podem causar sentimentos negativos dos outros. Mas vou te contar, viu? É óbvio que não podemos orquestrar o mundo para que ninguém nunca experimente emoções ruins, negativas ou descartáveis. Infelizmente, os nossos legisladores continuam debaixo desta ilusão e tentam impor esse aspecto do politicamente correto. Então, o que ela diz? Que sim, nós devemos nos importar, devemos ter cuidado com a forma como nós iremos abordar determinados assuntos, né, determinadas coisas, determinadas verdades, mas que elas realmente vão precisar ser ditas, né, e temos que ter cuidado, porque nós iremos lidar com essas questões, essas pessoas que estão imbuídas nessa mentira de que os sentimentos delas são de minha responsabilidade. Ora, como que eu posso transferir para o outro algo que é meu, né, que deve ser trabalhado justamente em mim? Terceira mentira: suportar angústia emocional é o mesmo que suportar injustiças. Uma narrativa bem atual é que incorpora um sequestro linguístico. Ela cita a palavra aqui, injustiça. Lembra que nós falamos lá sobre sequestro linguístico? De como muitas palavras hoje em dia estão sendo usadas para esboçar determinadas situações, determinadas atitudes, tipo assim, isso é um estupro verbal. Ora, estupro antigamente significava uma coisa só. A gente não fala mais, nossa, eles foram lá e tiveram essa determinada atitude que não foi positiva. Não, isso é um ataque às instituições, isso é um ataque à minha pessoa. Ataque antes, né, a gente tinha como alguma coisa que era algo físico, né? Hoje em dia isso também pode ser interpretado como algo que está dentro das abstrações, né? Algo abstrato. Analisaremos melhor essa mentira no capítulo sobre feminismo. Ela diz assim, essa questão da injustiça. Mas vamos esclarecer uma coisa desde já, a não ser que você esteja debaixo de abusos
ou coerções. Ninguém pode forçá-la a sentir nada, e temos que trabalhar muito isso em nossos filhos, né? Na escola, principalmente, né, é complicado, como o pessoal gosta muito de brincar, né? As brincadeiras do 5º ano, você precisa sobreviver a elas, né? Que elas são pesadas, né? O bullying. E outras coisas, a gente precisa trabalhar isso nos nossos filhos, tanto para que eles nos contem, como para que eles consigam sobreviver a isso, né? A ter um equilíbrio melhor diante da crítica de alguma coisa que algum coleguinha fala com ele. Aí vamos lá, justifique e argumente em favor de abordagens mais saudáveis. Muitas vezes reagimos emocionalmente a afirmações que poderiam rapidamente ser descartadas com um pouquinho de raciocínio lógico, e nós temos que afirmar bastante isso na vida de nossos filhos, né? Como diz, para que ele não vire aquele alecrim dourado, né? Aquela pelinha de ovo, né? Super sensível, chorando com tudo, né? Com tudo se derramando, né? Então, examinar as emoções é também examinar os nossos pensamentos, né? Agora, nós, já caminhando aqui para o fim, ela não está com isso defendendo no livro. Quando eu falo nós, gente, é ela, né? É o livro aqui. Nós não estamos querendo com isso dizer que as emoções não são importantes. Nós realmente estamos dizendo com isso tudo que as emoções, sim, elas são importantes, né? Agora nós estamos vendo as Olimpíadas, né? Como os atletas, quando eles ganham a corrida, como eles perdem, né? É até importante, né, para o seu filho estar assistindo com você e você trabalhar essa questão das emoções, quando você vê lá, tanto alguns choram, né, outros apenas vibram, uns se jogam no chão, né, uns fazem orações, uns cantam louvor, né, outros apontam para o céu, né, alguns falam palavrão, né. Então, cada um reage diferente a determinadas situações, mas que essas emoções, elas precisam, sim, ser treinadas, mas que não é errado se emocionar. Eu mesma, né, em toda a época da Páscoa, né, que a gente faz, né, ali faz as leituras, né, que são pertinentes ao momento, todas as vezes, todo ano tem sido assim. Quando eu vou fazer a leitura lá da morte de Jesus, todas as vezes eu choro. Até de falar agora que já tô querendo. Então, eu me emociono ali com aquela verdade, né? Com aquele momento, né? Com aquele amor que o meu mestre demonstrou. Muitas vezes você vai chegar na igreja, você vai cantar um hino e aquilo ali, tudo vai ser normal, você vai cantar. Vai ter vezes que você vai estar emotivo, aquele mesmo hino você vai cantar, vai se emocionar, vai chorar. Quando o meu pai faleceu, ele gostava muito do hino Alvo Mais Que a Neve. Então, a gente cantava muito esse hino no momento da ceia, né, quando eu estava servindo ali os elementos. Eu passei um tempo sem cantar esse hino, que na hora que era para cantar, eu chorava muito, porque eu lembrava do meu pai. Mas aquilo passou, né, aquilo com o tempo eu fui trabalhando aquilo e hoje eu consigo cantá-lo sem que eu chore. Então, é isso, entendeu? É ensinar os seus filhos, e é importante aquilo que eu sempre falo, é importante que seus filhos saibam como você trabalha as suas emoções. É importante que você seja um exemplo para ele disso, né? Então é isso, minhas queridas. Esse livro tem sido uma fonte de aprendizado, né, maravilhosa. Olha quanta coisa nós aprendemos aqui nesse pequeno momento, né? Sobre relativismo moral, sobre emoção. Que o Senhor esteja nos capacitando dia após dia. Né? Nos veremos aí no próximo encontro. Que Deus esteja com cada um de vocês, abençoando sua vida, sua casa, seu lar, seus filhos. Tchau e até o próximo encontro. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal.